Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, o que aconteceu nesse fim de semana com as intervenções do VAR? Isso precisa ser revisto urgentemente, urgentemente. Estão querendo acabar com o futebol brasileiro há muito tempo e o VAR tem sido mais malefício do que benefício. A gente pensou que ia acabar com a roubalheira no futebol, que ia acabar com a institucionalização da sacanagem no futebol brasileiro. Nada disso. Tá pior do que a gente imaginava. Estão querendo até doutrinar a decisão de árbitro dentro de campo. É inacreditável, inacreditável. Vamos falar dessa situação. Chama o VAR para o VAR. E vamos falar também do possível transfer ban no Corinthians na próxima semana, que fez com que o Timão acelerasse a contratação do Vitinho, ex-Botafogo, ex-Flamengo, ex-Internacional, estava no Al-Ettifaq da Arábia Saudita, vem livre no mercado, o Al-Ettifaq não dificultou a saída do Vitinho, não deve estar jogando nada, né? Mas o Dorival Júnior aprovou a chegada do jogador até por conta desse possível transfer ban que o Corinthians vai tomar, já que está devendo a Deus e o mundo e não paga, tá certo? Vamos falar dessas situações e vou trazer uma novidade para vocês que estão ligados aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, amanhã, 19 horas, fica ligadinho, entre 19 e 19h15, vai ser a estreia do nosso podcast Dois Toques. Traremos convidados muito divertidos, que sacam muito de futebol para deixar o clima bem leve. Não é entrevista, não é bate-papo formal, é troca de ideias. A gente vai se divertir falando de futebol, falando de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Amanhã, primeiro episódio do nosso podcast ao vivaço, valeu? Vai ser muito bacana, a gente conta com vocês amanhã às 19 horas aqui no Dois Toques. Vamos lá. O caso mais glamuroso, para não dizer criminoso, né? Porque eu não entendi muito bem o que a cabine do VAR queria no jogo Fortaleza e Botafogo. Houve 5 vezes os áudios liberados pela CBF. 5 vezes. E a sensação que eu tenho é que o Botafogo precisa urgentemente representar contra o pessoal da cabine do VAR. Porque a jogada, ela cristalinamente é de cartão vermelho. Se tocou na bola primeiro, se raspou, isso é irrelevante pela maneira como o jogador do Fortaleza chega na canela do Danilo. Isso é completamente irrelevante. A discussão era se o contato era pleno ou não. E por várias e várias vezes, o Daronco, Anderson Daronco, árbitro tão criticado no futebol brasileiro, dessa vez manteve uma decisão de campo discutindo com o pessoal da cabine do VAR, que queria porque queria que ele tirasse o cartão vermelho do Gustavo Mancha, dizendo que o contato não era pleno. E o Daronco mostrando ali as imagens. Para aqui, pausa aqui. Como é que o contato não é pleno? O pessoal da cabine do VAR brigando com as imagens, para que o jogador do Fortaleza não fosse expulso. Gente, isso me soa muito estranho. Muito estranho. Talvez John Textor tenha que tomar atitudes enérgicas como tomou na época de Edinaldo Rodrigues. Porque não é normal tanto tempo, foram quase 5 minutos tentando dissuadir um árbitro de uma decisão que ele já tinha tomado. E isso tem acontecido algumas vezes. São Paulo e Botafogo, também o árbitro marcou o pênalti e o VAR fez com que ele deixasse de marcar um pênalti, havendo o contato faltoso dentro da área no Cuiabano. O jogo foi 2-2, quarta rodada, se eu não me engano, de Campeonato Brasileiro. Estava 1-1 o jogo, o Botafogo poderia virar o jogo para 2-1. E isso tem acontecido também em outras situações envolvendo vários outros times no Brasil, que árbitro toma uma decisão de campo com a certeza, é chamado pelo VAR. O VAR tem que chamar
em um lance que é realmente factual. Factual. O VAR tem que chamar num lance, não há dúvida. Se eu fico 5, 6 minutos ali olhando para a tela do VAR, discutindo com árbitros do VAR, é porque são lances interpretativos. A decisão do árbitro do VAR não pode ser maior do que a do árbitro de campo. Eles estão invertendo a lógica. Os árbitros de VAR não sabem como funciona a regra do futebol. Quem tem a decisão final e absoluta é o árbitro de campo. O VAR tem que ser acionado quando o árbitro de campo toma uma decisão e factualmente eu tenho ali a contraprova da decisão. Olha só, não houve o contato. Ó, olha aqui, ó, não houve o impedimento. O semiautomático resolveria todos os problemas, né? Mas a ideia é só para ano que vem, pelo menos ainda falam isso, né? Pior é se nem tocassem no assunto, como na gestão do Edinaldo Rodrigues. Então chegou a hora de chamar o VAR para o VAR. Não dá mais para a gente ter profissionais desse calibre apitando no futebol brasileiro. O Flamengo, o Corinthians, os outros clubes precisam, por favor, sentar, conversar, fazer concessões mais ou menos importantes, porque a Liga Brasileira tem que sair com profissionalização de arbitragem. Ninguém aguenta mais ver o nosso futebol sendo manipulado por essa turma dentro de uma cabine de VAR. Não dá, não dá. Se não é o Anderson Daronco, que apesar de ter várias deficiências técnicas, é um árbitro experiente, é um árbitro vaidoso, ele não permitiu que o dissuadissem. Fosse qualquer outro árbitrozinho com 2, 3, 4 anos de Série A, cairia na lábia da galera do VAR. Ah, o árbitro revelação do Espírito Santo, seu Davi Oliveira, ia cair na lábia da galera do VAR. Então, o Botafogo, não vou dizer que deu sorte, porque, enfim, 11 contra 11, o Botafogo ainda assim era superior. Mas o jogo teve uma mudança de curso com a expulsão. A justa expulsão. Mas poderia não ter havido a expulsão se o árbitro fosse outro. Se fosse um árbitro menos corajoso, menos experiente. Bom, e o Corinthians, que pode tomar um transfer ban na próxima semana, tratou de correr com a contratação do Vitinho. O Vitinho tem cozinhado o Corinthians em banho-maria desde o mês passado, né? Sabe que a situação do Corinthians não está boa, o empresário do Vitinho também não é bobo, sabe que a situação é ruim, mas o Fluminense, que era a outra vertente aí, querendo contratar o Vitinho, não chegou junto na questão salarial, o Corinthians não interessa o salário. Vou pagar. Mas como? A gente dá um jeito, aqui é Corinthians. Então, o Corinthians falou que ia pagar o salário do Vitinho, o Fluminense tentou conversar, negociar, o Vitinho acabou, depois de cozinhar em banho-maria mais de um mês, decidiu pelo Corinthians. Acabou se decidindo pelo Corinthians e foi liberado assim sem muito esforço, né, pela equipe da Arábia Saudita. Não deve estar jogando lá essas coisas, mas o Dorival assinou embaixo, falou que aceita e o Corinthians trouxe antes de tomar um transfer ban. E aí, vocês acham que Vitinho, ex-Botafogo, ex-Flamengo, ex-Internacional, vai ser útil para o Corinthians, que está brigando, né? O Corinthians está aí na Copa do Brasil, está brigando. Tem um time interessante, nome por nome, tem um time interessante. Alterna muito, né, os momentos do Corinthians no campeonato, que são muito irregulares. O Corinthians protagoniza momentos como os que fez contra o Palmeiras, mas também é capaz de ter uma partida tenebrosa, como teve contra o Cruzeiro, e ter derrotas como teve na Sul-Americana. Esse é o Corinthians. E não é só o Corinthians de 2025, é o Corinthians dos últimos anos, né? Mas Vitinho será útil para o Corinthians? Gostaria de ouvir a sua opinião. Fico por aqui, um abraço e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.